Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite para você. Cada mergulho é um flash, tudo bem? Oi, Débora. Oi, Carol. Boa noite para vocês, para os ouvintes e para quem nos assiste. Dia de altas emoções, novidade, né? Era esperado que o ministro Barroso talvez se aposentasse com antecedência, mas não que fosse hoje. Então, a gente está aqui na correria. Agora mesmo eu estava aqui fora do estúdio falando com uma fonte, vim correndo. O programa vai ser assim, a quente, ao vivaço hoje. Vamos lá. Quente. Joga o roteiro assim pra cima, mas vamos nessa. Nem fizemos roteiro hoje. Hoje é free runner. Vou dizer que é assim que eu gosto, hein? Vamos lá para Brasília. O Igor Cardim está acompanhando a sessão do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso fez sua despedida, anunciou que vai se aposentar, fez sua despedida. E outros, foi aplaudido de pé, muito emocionado. E agora os outros ministros que estão falando. O Igor traz aqui alguns destaques. Oi, Igor. Pois é, Débora, acabou de falar há pouco o decano, o ministro Gilmar Mendes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, também deu um depoimento bastante emocionado ao colega, ministro Luiz Roberto Barroso, que está chorando copiosamente à medida que os ministros vão falando. Terminou agora há pouco também o ministro Luiz Fux, e aí os colegas estão pedindo passagem para poder homenagear o ministro que então anunciou nesta quinta-feira a aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal. Ele já vinha dando sinais, já existia esse rumor nos bastidores aqui em Brasília de que ele deixaria a corte porque vai fazer um retiro agora no fim do mês e que depois desse retiro ele iria decidir. Então ele já antecipou, pegando muita gente de surpresa nesta quinta-feira, dizendo inclusive que hoje é a última sessão plenária do ministro aqui em Brasília. Ele deve ficar ainda no gabinete na semana que vem, despachando, segundo ele, casos em que pediu vista e também outros casos importantes ali para esse período de magistrado ali do Supremo Tribunal Federal. A saída dele estava prevista apenas para 2033, quando ele completará 75 anos. E aí, durante o discurso, ele chegou a indicar que deve sair do país agora no início da sua aposentadoria. Ele fez um discurso bastante emocionado, destinado a cada um dos outros 11 ministros, também citou a imprensa, o papel da imprensa, o Procurador-Geral da República, fez essa indicação de que poderia sair do país e também agradeceu a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff e também ao presidente Lula pelo trabalho com o Supremo Tribunal Federal. A gente tem um trechinho. Sou grato à presidente Dilma Rousseff, que me nomeou para o cargo da forma mais republicana possível, sem pedir, sem insinuar, sem cobrar, e ao presidente Lula, por sua firme defesa do tribunal quando esteve sob ataque. Com altivez, mas sem bravatas, cumprimos com honra nosso dever e o nosso destino. A história nos dará o crédito devido e merecido. Deixo o tribunal com o coração apertado, mas com a consciência tranquila de quem cumpriu a missão de sua vida. Não foram tempos banais, mas não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento. E começaria tudo outra vez se preciso fosse. Bom, e aí agora começa a corrida para ocupar essa vaga que será deixada então no Supremo Tribunal Federal. Há alguns que são os principais cotados ali para a indicação do presidente Lula. O nome mais forte é o do advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, considerado um homem de confiança ali do presidente Lula. Tem também o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já era indicado, inclusive, para a vaga anterior do ministro Flávio Dino. Tem também o nome de Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, e Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, que também ganhou destaque após o escândalo ali dos desvios das aposentadorias e pensões no INSS. Débora, Vera e Carol. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Bem, Vera, embora o ministro tenha dito,
que ia pensar no assunto, tal, imaginou-se que isso demoraria um pouco mais. E nesse discurso, a gente viu aí no trecho que o Igor trouxe, né, a emoção do ministro, com a voz bastante embargada, parou vários momentos, fez várias pausas para poder tomar água, agora há pouco chorando copiosamente, fez referências, citou Pablo Neruda, fez uma referência à música Rapaz Latino-Americano, apenas um rapaz latino-americano, de Belchior, que vinha de uma cidade do interior, no caso Vassouras, né, que não tinha parentes importantes. E aí, sabe-se já algum bastidor de como é que essa decisão foi tomada? Ele adora citações musicais, né? Agora também, né? Esse trecho que a gente ouviu, começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. É do Gonzaguinha essa, né? O som desse bolero, vida, vamos nós. Então, vai curtir música. O ministro gosta de curtir a vida. Eu acho que essa é uma das razões que justificam a sua saída precoce do tribunal. O ministro tem dito que vai querer aproveitar os anos ainda com vigor, com juventude. Ele enfrentou uma barra muito pesada, que foi o câncer na mulher dele, uma batalha longa, duradoura, difícil, pesada e custosa. Agora ele tem uma nova companheira, está reconstruindo a vida, então eu acho que tem esse pano de fundo também pessoal. E uma coisa que eu apurei, Débora e Carol, é que o que precipitou a tomada de decisão dele acabou pesando. Ele estava muito ali balançado realmente para sair, mas com dúvidas a respeito de se a situação escalaria com os Estados Unidos, e isso obrigaria ele a permanecer na corte para, segundo ele diz para alguns interlocutores, lutar pelo tribunal, lutar pelo Supremo. Mas ele acha que com a aproximação entre Lula e Donald Trump, vai haver um distensionamento, e com isso também a questão das sanções contra eles, ministros, contra os familiares, contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, tendem a arrefecer, tendem a ser retiradas com uma negociação. Então, ele está contando com isso, achando que isso pode determinar aí um novo momento para o tribunal, um momento em que realmente o tribunal saia desse protagonismo, portanto, se sentiu mais à vontade para tomar a decisão agora. O ministro está com o visto para os Estados Unidos cancelado, e os filhos dele também tiveram o visto cancelado. Então, ele até estava brincando que estava aprendendo francês, né? Como uma alternativa, porque ele tem muitas ali ligações científicas e acadêmicas com universidades dos Estados Unidos, Yale e Harvard. Então, seria uma alternativa de passar um período de estudo na França, na Sorbonne, etc. Então, a gente não sabe ainda o que ele vai fazer, mas sabe essas razões que ajudaram na tomada da decisão. Em relação à sucessão dele, eu tenho ouvido menos o nome do CGU, do Vinícius Carvalho. Eu acho que ele não tem estrutura para estar nessa lista, não tem o mesmo potencial dos demais. Inclusive, ele estaria ali numa possibilidade de fechar com algum dos outros indicados e ajudar, inclusive, na campanha por algum dos outros indicados. O que me disseram é que ele não faz campanha pelo seu colega de ministério, pelo Jorge Messias. Ele seria uma possibilidade de apoio maior aos outros dois, Bruno Dantas e Rodrigo Pacheco, que podem fazer um bem bolado. Acabei de publicar isso num post no meu blog no Globo. Existe uma costura aí que envolve ministros do Supremo, senadores, o MDB, muito fortemente, para que vá o Bruno Dantas para o Supremo, porque já está nessa briga há mais tempo, também estava pensando em se aposentar aí para iniciativa privada, etc. Mas pediram para ele segurar um pouco a aposentadoria e esperar, porque poderia ir para o Supremo e o Rodrigo Pacheco ir para a vaga dele no TCU. Então, essa é uma novidade aí das últimas semanas, essa possibilidade de uma triangulação para essas vagas, e porque a vaga do Bruno no TCU é uma vaga do Senado. E aí seria mais fácil indicar o Pacheco, e aí essa triangulação poderia acontecer. Ela conta com a simpatia do ministro Gilmar Mendes, conta com a simpatia do Renan Calheiros, que hoje em dia é um aliado muito próximo, a gente sabe, conta com a simpatia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Ô Vera, você acha que isso é um problema ou uma oportunidade para o presidente Lula? Ou ambos? Uma mega oportunidade, né? É um dos... Um bom problema, né? Não, zero problema. Ele não está vendo problema nenhum. Inclusive, essa pressão toda por... Eu falo isso no meu post também. Essa pressão toda por... tem que ser uma mulher, tem que ser uma mulher. Esquece, não vai causar nenhum tipo de desconforto para ele, nem constrangimento. Ele tem falado disso nas últimas semanas. Fontes que falaram com ele a respeito disso ouviram... Quem nomeou mulher para o Superior Tribunal Militar? Quem foi o presidente que teve a coragem de colocar uma mulher no STM? Aí ele bate no peito e fala, fui eu. Quem colocou agora uma mulher no STJ? Fui eu. Então, não venham me cobrar, porque eu estou contribuindo para a presença de mais mulheres nas altas cortes. Aí faz um bem boladão, né? Altas cortes. Tudo bem que o Supremo é a mais alta corte, mas ele põe tudo num pacote. Tribunais superiores, e aí diz que nos últimos anos, inclusive nesse mandato, ele nomeou mulheres, então ele não se sente em dívida nesse aspecto. Vai nomear uma mulher, muito menos uma mulher negra, né? Que enfim, já foi aí objeto de uma justa reivindicação, né? Por parte dos movimentos negros, movimento feminista. Temos grandes juristas negras, grandes juristas mulheres, mas não está no radar nesse momento. Se a pressão crescer bastante, se ela se tornar algo ali que possa, num ano eleitoral, ser cobrado, então sempre pode haver uma mudança de rumos. A gente tem visto isso nas últimas semanas, a coisa mudando muito rapidamente, porque as redes sociais são capazes de inflamar o debate, as ruas são capazes de inflamar o debate. Se a coisa ganhar essa proporção, ele pode ser convencido. Mas no dia de hoje, com o anúncio da aposentadoria, que aliás o Lula nem tinha sido informado, ele está em Maragogi num evento, acabei de falar com uma fonte que está lá, ela falou, olha, o presidente está no palco, ele nem foi informado ainda. Então, ele sabe que estava para acontecer, óbvio, mas ele não foi informado que o Barroso já anunciou, que está todo mundo discursando, etc, etc. Então, as coisas vão ganhar aí novas conversas, novas proporções nos próximos dias. Mas no dia de hoje, essa pressão por uma mulher a mais no Supremo não sensibiliza o Lula. Ô Vera, e o ministro participou hoje da última sessão, vai trabalhar nos próximos dias só despachando no gabinete. O que está pendente com ele? Que, enfim, você destacaria, que é importante, que encaminhamentos ele ainda pode dar? A coisa mais importante, pelo menos a mais rumorosa que está com ele, porque ele pediu vista, Débora, e não deixou esse tempo inteiro ser pautado, né? Portanto, não devolveu para a votação, é o projeto que é uma ação, né? Na verdade, uma DPF impetrada pelo PSOL, uma das muitas ações impetradas pelo PSOL, a 442, que trata da questão do aborto. O Barroso, a ministra Rosa Weber, não conseguiu que fosse votado na presidência dela, mas fez questão de deixar um voto, antes de se aposentar, um voto favorável a uma flexibilização maior do aborto. Ela votou pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana de gestação. O ministro Barroso pediu vista imediatamente, suspendeu o julgamento, levou o caso para o seu gabinete e nunca pautou. Recentemente ele foi lá no Roda Viva e foi questionado a esse respeito. E o que ele disse? Ele disse que acha que esse debate, infelizmente, ainda não está maduro na sociedade, que então ele não usaria aqueles últimos dias que ele tinha à frente da presidência para pautar, e que também imaginava que não seria pautado em seguida. Mas aí a repórter do Globo, Mariana Muniz, perguntou se ele deixaria um voto caso ele se aposentasse, e ele também não falou a respeito, não disse nem que sim, nem que não. Agora o Igor nos informou que ele vai aproveitar esses últimos dias de Supremo para despachar questões importantes que estão no gabinete dele. Certamente essa é a mais sensível, é a mais importante, e ela dialoga muito, e isso é importante, com o período todo em que o ministro Barroso foi professor universitário e foi advogado civil, porque ele advogava por causas muito ligadas a esses temas, aos temas dos direitos humanos.
Ele se notabilizou como advogado por temas como esse. Ele, certamente, se for votar de acordo com os princípios dele, ele votaria pela flexibilização maior do aborto, um direito maior da mulher ao aborto. Mas qual é o medo dele? Que aconteça o que já aconteceu em muitos casos recentes, como, por exemplo, a questão das terras indígenas, que o Supremo deu um passo no sentido de uma interpretação mais progressista, mais liberal da Constituição, e em seguida o Congresso vote algo mais regressivo, ainda mais ali conservador do que o que já existe na Constituição. Então, nesse caso, ele tende a achar que o melhor a fazer é manter o que o Constituinte previu, que são aqueles casos ali para aborto legal e só aqueles casos, e não se tentar avançar para algo que a sociedade brasileira não concorda e que pode levar a um retrocesso, a uma onda que faça com que as coisas voltem ainda mais, recuem mais e sejam mais conservadoras do que a nossa Constituição é hoje. Então, é um tema muito sensível. Eu acho que esse é o que a gente tem que prestar mais atenção se o ministro vai deixar voto antes de se aposentar. Estava olhando aqui, o presidente Lula vai ser o que mais indicou ministros ao STF. Essa é uma prerrogativa do presidente da República. Lula está no seu 3º mandato, então ele indicou Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino e agora vai indicar o substituto de Luiz Roberto Barroso. Exato. No 1º e no 2º mandato indicou muitos ministros que depois vieram a votar contra o governo, né, na questão do mensalão. Isso foi objeto de várias conversas depois do Lula com aliados, no sentido de que ele se arrepende daquelas indicações. Ele culpa, inclusive, o então ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, por muitos dos nomes que depois vieram a dar votos duríssimos contra o governo, o próprio Joaquim Barbosa, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Peluso, né? Então, o Aires Brito, todos eles foram indicações dessa época em que o Márcio Thomas Bastos era muito ouvido a respeito dos nomes, e todos eles votaram contra o governo no mensalão. Então, é algo... Inclusive, o Toffoli, nesse primeiro momento, deu votos contra e a favor, mas depois, na Lava Jato, se voltou muito contra o governo. Então, ele tem uma espécie de urticária quando ele pensa nas indicações que ele fez nos seus primeiros mandatos. E ele gostaria de votar, de colocar lá sempre agora alguém em quem ele tem plena confiança, como são o Zanin e o Dino. E eu ia fazer só mais uma observação. O Lula tem a chance de fazer mais uma vez, como ele fez com o Zanin, de colocar um ministro jovem no cargo, né? Ou seja, que pode ficar no Supremo durante muitos anos, porque o Rodrigo Pacheco tem 48 anos. Bruno Dantas também é jovem, acho que tem 47. Então, assim, se ele coloca um ministro jovem, né, com menos de 50 anos, é alguém que vai ficar mais de 25, quase 30 anos no Supremo Tribunal Federal. E o Messias é o mais jovem dos três, tem 45. Desculpa, Carol e Vera, eu peço desculpas pela interrupção, é que o ministro Luiz Roberto Barroso está concedendo uma coletiva de imprensa nesse momento. A gente vai acompanhar um trecho. A imprensa tem esse papel, além de ser um negócio privado, ela tem o papel de criar fatos, de noticiar fatos checados a partir do qual as pessoas formem as suas opiniões bem informadas. O mundo das plataformas digitais criou narrativas dissociadas da verdade e a gente precisa fazer com que mentir volte a ser errado de novo. E acho que esse é o grande papel da imprensa. Plural, porque a vida tem muitos pontos de observação, mas a busca da verdade com boa fé. É isso que a gente está precisando e esse é o grande papel de vocês. E acho que a imprensa vai reocupar esse espaço porque o mundo está precisando. O que você vai sentir mais falta aqui? Quais são os planos agora para após a saída do Supremo? E você sabe que alguém poderia imaginar que eu esteja cheio de planos. Eu não tenho planos nesse momento. Eu aceitei... meus planos nesse momento são acadêmicos. Escrever. Aceitei um convite para estar numa instituição chamada Max Planck, na Alemanha, lá em novembro. Aceitei dar um curso como professor visitante na Sorbonne em janeiro. O ano que vem eu vou começar a pensar na minha vida, mas eu não tenho nenhum projeto delineado. Eu apenas tive uma sensação no meu coração de ter cumprido o ciclo da minha vida. A vida é feita de ciclos. E eu achei que tinha feito o que podia fazer e que era hora de abrir espaço para
pessoas que vêm com outras ideias ou com... Enfim, a vida é assim, a gente tem que saber ceder o lugar na hora certa. Do que você vai sentir mais falta aqui? Olha, eu gosto muito do convívio. Nós aqui conseguimos desenvolver relações de amizade e de afeto, de pessoas que se ajudam, se gostam, se admiram. Eu certamente vou sentir falta disso. E vou sentir falta, eu sou uma pessoa que gosta de pensar o Brasil e trabalhar pelo Brasil. Aqui era um espaço, mas não é o único espaço da vida. E fora daqui eu tenho até mais liberdade de pensar e de ajudar no que possa. Então, eu vou sentir falta da convivência com pessoas que, de pontos de vista diferentes, trabalham muito aplicadamente pelo Brasil. O Supremo é uma instituição admirável. E já conversou com o presidente Lula? Não tenho nenhum projeto próximo, imediato, de voltar a advogar. Ministro, o senhor chegou a falar com o presidente Lula? O senhor chegou a avisá-lo? O presidente Lula, digamos assim, ele suspeitava, porque eu estive com ele no sábado, no show da Maria Bethânia, e eu disse para ele que eu precisava falar com ele um assunto importante, e ele já intuiria o que era. E tínhamos marcado uma audiência para ontem. Mas as questões políticas e as circunstâncias, o presidente precisou adiar, de modo que eu não consegui falar diretamente com ele, salvo há 2 anos atrás, quando eu disse que eu tinha essa possível intenção de, após a presidência, deixar uma vaga no Supremo. E como o senhor se sente a respeito da possibilidade de, com a saída do senhor está dando a possibilidade do presidente indicar uma nova pessoa para cá, para o Supremo? Acho que tem muita gente boa no país, tem muitas mulheres competentes, tem muitos homens competentes. Ninguém é indispensável, as pessoas têm características diferentes, tem muita gente boa para vir para cá. Eu torço para o presidente ser como tem sido. O presidente mandou para cá, nesse novo mandato, o ministro Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino. Foram 2 excepcionais escolhas, 2 grandes ministros, 2 grandes pessoas. Acho que o presidente tem acertado e eu tenho certeza que ele vai acertar de novo. O senhor gostaria de uma mulher, eventualmente? O senhor falou mulher, existem muitas mulheres boas. Eu filosoficamente acho, sem fazer uma escolha pontual para essa vaga, que é uma competência do presidente, mas eu sou um defensor de mais mulheres nos tribunais superiores como uma regra geral. A resposta é sim. Mas há homens e mulheres capazes, mas eu vejo com gosto, tanto que no Conselho Nacional de Justiça eu implementei com muito empenho a resolução de paridade de gênero nos tribunais de 2º grau. De modo que eu vejo com simpatia a escolha recair por uma mulher. Mas não quero com isso dizer que eu esteja excluindo os diversos cavalheiros que também têm a legítima pretensão de vir e merecimento. Ministro, o senhor fala muito de ciclo, né, sobre encerrar ciclos, hora de entrar e sair. O senhor tem algum fator mais importante que fez o senhor tomar essa escolha agora? Não, eu acho que o fator mais importante foi exatamente esse. Eu achei que cumpri o meu papel e que era a vez de ceder lugar para outra pessoa que entrasse para fazer uma carreira. Para falar a verdade, desde a Constituinte, eu sempre defendi o modelo alemão, que é um mandato de 12 anos, que foi o tempo que eu fiquei aqui. Mas não prevaleceu. E aí eu parei de defender, porque pior do que não ter o modelo ideal é você ter um modelo que não se consolida nunca. Mas eu, pessoalmente, sempre tive na minha cabeça que 12 anos era um bom tempo para você fazer tudo de bom que você pudesse fazer e depois abrir caminho para quem esteja chegando. Mas eu não estou abandonando a vida nem o Brasil. Assim, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil. Eu vivo de pensar o Brasil e pretendo continuar a pensar fora daqui, e cumprindo a Constituição, enfrentar a pobreza, enfrentar a desigualdade, ter foco na educação básica, que é uma prioridade, investir em ciência e tecnologia, preocupações com saneamento. Tudo está na Constituição e são preocupações que eu tenho. Portanto, eu estou saindo do Supremo, mas não abandonando o Brasil. Ministro, já foi uma suspeita mesmo de que o senhor poderia sair, mas os ministros aqui na Corte foram pegos de surpresa. Por que o senhor decidiu anunciar isso hoje?
Olha, eu até ia anunciar, eu ia fazer um retiro e ia anunciar na volta. Mas a especulação passou a ser pior do que o fato. E aí começou a haver uma especulação tão grande e eu não teria saído em um momento mais convulsionado como nós vivemos. Eu não podia sair antes de terminar os julgamentos do golpe. Era meu dever estar aqui, estar do lado dos meus colegas. Eu não gostaria de sair no meio de um momento confuso. E eu achei que agora o momento está tranquilo. O Brasil nunca é 100% tranquilo. Mas o país está institucionalmente muito bem. E eu achei que esse era o momento em que eu sairia sem maior abalo, sem maior consequência. Ministro, o senhor aceitaria algum cargo político como ministro Lewandowski? Não tenho nenhuma pretensão, nem de embaixada, nem de coisa alguma. Nunca insinuei ao presidente que queria, nunca pedi e não passou pela minha cabeça. Eu quero servir ao Brasil, se eu pudesse escolher, mas não quero servir ao Brasil como um intelectual público, alguém que olha o país e pensa coisas sem cargo, sem esses deveres. As sanções do governo dos Estados Unidos fizeram o senhor tomar essa decisão mais rápido? Acelerar essa... Nem sim, nem não, porque eu acho que não faz nenhuma diferença eu estar aqui ou não estar aqui. Não. Como eu disse, há 2 anos atrás, eu mentalmente, desde o começo, calculei 12 anos, que era o tempo de eu ser presidente. E segundo, eu, há 2 anos atrás, já havia dito ao presidente dessa minha intenção. Eu não me comprometi, mas disse que era uma intenção possível. Não tem nenhuma relação com os Estados Unidos. Eu espero que isso se resolva, porque eu acho que nós simplesmente cumprimos bem o nosso dever e não me é indiferente o tipo de sanção que recaiu sobre o ministro Alexandre e a esposa dele. Pelo contrário, acho que foi um movimento errado, baseado numa narrativa falsa e que eu acho que a gente tem que continuar a desfazer. Eu já disse isso e acredito a uma fagulha divina na verdade. Eu acho que é preciso que eles conheçam a verdade. E aqui nós fizemos tudo como tinha que ser feito dentro da Constituição e das leis. E a mim, pessoalmente, eu tenho ligações acadêmicas com os Estados Unidos de longa data. Estudei lá, fiz meu mestrado lá, fiz meu pós-doutorado lá. Tenho uma ligação com a Escola de Governo de Harvard. Não me é indiferente. Mas eu vivo a vida como ela vem também. Então, se consertar isso, eu vou ficar muito feliz. E se não consertar, a vida segue. Você acompanhou aí um trecho da coletiva de imprensa do ministro Luiz Roberto Barroso, que anunciou hoje a sua aposentadoria. Vamos ao repórter CBN. Viva a Voz de volta e nós vamos a Brasília. Ana Carolina Tomé tem aqui as repercussões após a derrota do governo no caso da MP do IOF. Oi, Ana, boa noite. Oi, Débora. Boa noite para você, para os ouvintes da CBN. Após sofrer a derrota no Congresso, o governo retomou o discurso de ricos versus pobres. O presidente Lula afirmou que o parlamento impôs uma derrota ao povo e não ao governo. A derrubada da MP articulada pelo Centrão ainda elevou a disputa política com troca de farpas entre o ministro Fernando Haddad e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A proposta que ajudava o governo a fechar as contas de 2026 previa, entre outras medidas, o aumento das alíquotas cobradas de fintechs e taxações e a taxação das bets. Em evento na Bahia, Lula disse que o povo não vai deixar barato e que em questão de dias o rico vai pagar mais imposto no Brasil. Ontem, por exemplo, foi triste porque uma parte do Congresso Nacional votou contra a taxação que a gente queria fazer dos bilionários desse país. Dos bilionários desse país, daqueles que ganham muito e pagam pouco. E vocês não podem ficar quietos. Se um trabalhador pode pagar 27,5%, por que um ricaço não pode pagar 18%? Ainda fizemos acordo para 12% e eles não quiseram pagar.
eles podem saber que é uma questão de dias. Eles vão pagar o imposto que merece aqui no Brasil, porque o povo trabalhador não vai deixar isso barato. E nas redes sociais, o PT alimenta o discurso de Congresso inimigo do povo. O governo quer retomar postagens que endossam ali o discurso de que trabalha para os pobres e que os ricos não querem pagar a conta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acusou Tarcísio de Freitas de trabalhar contra a AMP para proteger a Faria Lima. As mesmas forças que abriram os cofres em 2022 para tentar garantir a reeleição do Bolsonaro são as mesmas que estão desorganizando o orçamento de 2026 para obter um resultado eleitoral. Aquele pessoal de 22 que não estava nem aí para o gasto público, agora resolveu posar de paladino da defesa de privilégios para garantir privilégio de quem não paga imposto. O governador de São Paulo rebateu, disse que sofre ataques e ofensas do PT diariamente, mas que tudo tem limite e que o povo não aceitará aumento de impostos. Ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, e eram 10 impostos que iam ser aumentados ontem, ninguém, nem eu, nem o país vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros. Cortem gastos. Pensem que a gente precisa governar, a gente precisa sair do palanque, a gente precisa trabalhar e fazer a diferença, porque é isso que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Mas não para por aí. O governo já tem alternativas na mesa, Débora. O ministro da Fazenda não descartou bloquear emendas e disse que o impacto nas contas é maior para 2026. Ele citou uma decisão do STF que deu aval ao decreto de Lula, que elevou as alíquotas do IOF, sugerindo que o assunto pode ser retomado. A MP que caducou surgiu como alternativa à alta do IOF. Lula também quer cobrar das fintechs. Volto com você. Obrigada, Ana Carolina, pelas informações. Embora o presidente Lula tenha dito, bola para frente, o governo acordou com gosto amargo na boca, né, Vera? E adotou, enfim, ampliou esse discurso de ricos contra pobres, mas qualquer que seja a alternativa para recompor esse gasto vai encontrar resistência, né? Exato. Não é sempre que o discurso de ricos contra pobres vai conseguir adesão no Congresso e mesmo na sociedade. Nesse caso, não fica tão claro o objetivo da taxação e o que isso reverteria, por exemplo, em benefício das pessoas. É uma coisa que parece que o governo está fazendo apenas para fechar a sua meta fiscal, para fechar as contas, quando o arcabouço começa a não parar mais tão de pé. Então, não é algo que gera um dividendo obrigatoriamente para o governo, como como aconteceu, por exemplo, no caso do imposto de renda e como o governo tentou endereçar no começo dessa discussão sobre tributação com o Congresso. Talvez seja o caso de começar a buscar maneiras alternativas de cumprir a meta fiscal, e isso vai ter de passar por uma discussão maior e mais detalhada também sobre corte de gastos, também sobre a possibilidade de desindexação de algumas receitas que estão pressionando muito os gastos obrigatórios no orçamento. Isso não vai ser viável daqui a alguns anos, como a gente vai falar da pesquisa Quest mais adiante, né, que mostra que o presidente hoje é muito favorito para ganhar um novo mandato. Isso, portanto, vai cair no colo dele mesmo, caso ele se reeleja em algum momento. Então, uma discussão que vai ter de ser feita para além dessa discussão meio maniqueísta de ricos contra pobres. Não vai funcionar para sempre esse discurso. Vai ter de se encontrar alguma coisa para colocar no lugar desse expediente já meio surrado, já meio batido, e que o Congresso não está chancelando, de a cada necessidade você buscar arrecadar um dinheiro aqui, outro ali. Então, isso já está com cara de que não vai funcionar mais. Em relação a essa briga entre o Haddad e o Tarcísio, foi engraçado que ontem o governador estava negando que tivesse envolvimento na derrubada da MP, quando o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, foi à tribuna e mencionou o trabalho do Tarcísio. Na categoria é fã ou é hater, mas nesse caso ele fez isso, falou em alto e bom som a respeito da ação do governador de São Paulo nessa pauta. Então, a gente tem que ver, né, como é que foi isso exatamente. E o governador subindo bastante o tom, mandando o ministro da Fazenda criar vergonha na cara. Então, achei bem... Eu acho que o Haddad estava dando uma coletiva agora há pouco também, né?
Então, é capaz de vir também resposta do lado de lá. Isso aí é acirramento clássico de período pré-eleitoral, né? O Sóstenes, acho que ele é meio pródigo, assim, em revelar informação de bastidor, porque teve essa, e vocês vão lembrar que recentemente ele pediu desculpas ao Hugo Mota, naquela época do motim na Câmara, né? Porque o Sóstenes disse que tinha negociação de bastidor, que o Lira estava negociando, e depois ele pediu desculpa. Não, o Hugo Mota não foi chantageado, eu errei e tal, pediu desculpas. Pode ser que venha aí uma segurada na língua aí. Foi mal. Agora, parece que o governo vai insistir na questão das bets, né, Vera? Virou meio ponto de honra ali, né? O Haddad tem batido muito nessa tecla, né? O líder do PT, Lindbergh Farias, protocolou um projeto de lei de taxação das bets. O presidente falou que vai insistir nisso e falou em taxar também fintechs. Então, o governo vai insistir nessa linha. Vamos ver se vai obter chancela do Congresso. O que a gente viu na questão da blindagem, quando vem uma pressão grande das ruas, isso sensibiliza o Congresso. Então, se ficar claro ali que precisa taxar bets, precisa taxar fintechs, porque são ali instrumentos que muitas vezes são usados, inclusive, para lavar dinheiro. Se isso ganhar a rua, virar manifestação, virar ali post nas redes sociais, quem sabe se abre uma brecha para o Congresso discutir esses temas. O que a gente viu ontem é que essa porta ainda não está aberta. Só para trazer para vocês mais uma frase de mineiro, né? Lá em casa, a atitude do Sóstenes, a gente diria que ele colocou o caso no mato. E o ministro Fernando Haddad acabou de publicar um vídeo nas redes sociais citando a PEC da blindagem, reforçando esse discurso de ricos contra pobres, de alguma forma. Não chama diretamente, pelo menos não terminei de assistir, mas não chama diretamente o povo para a rua, mas lembra que o povo na rua foi que derrubou a PEC da blindagem. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já com o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta aqui com Viva Voz. Vamos falar sobre a pesquisa Genial Quest, com cenários aí para a eleição presidencial de 2026. Ana Carolina Tomé está de volta com os números. Oi, Ana. Oi, Carol. Há um ano da eleição presidencial de 2026, o presidente Lula mantém liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turnos pesquisados pela Genial Quest. O levantamento divulgado hoje mostra que o petista abriu vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vencendo na simulação de segundo turno por 45% a 33%. A diferença, que era de 8 pontos na pesquisa de setembro, subiu para 12 pontos agora em outubro. Nos demais cenários de segundo turno, o petista tem vantagem de 10 pontos contra Bolsonaro, que está inelegível, ganhando por 46% a 36%. Contra Michele Bolsonaro, a diferença é de 12. Michele e Tarcísio, que podem herdar o espólio de Bolsonaro, tem a mesma distância ali de Lula. A menor diferença, de 9 pontos percentuais, Carol, é contra o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, que teria 32% contra 41% do petista. Ciro Gomes é o único candidato que perderia por menos de 10 pontos percentuais. Em situação agora mais confortável do que há 5 meses, Lula provocou os adversários em entrevista à Rádio Piatã. Eu espero que as eleições se dêem de forma civilizada, madura, com zero de mentira e com 100% de verdade. Que as pessoas digam, olhando na cara do povo, o que vão fazer ou o que fizeram. Porque esses governadores que são candidatos, eles têm que dizer o que eles fizeram. Não é o que vai fazer. Cada um vai mostrar aquilo que fez. E eu tenho certeza que nós temos muito, mas muito para mostrar. Nas 8 simulações de primeiro turno, Lula tem entre 35% e 43% das intenções de voto. No primeiro turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria mais chance entre os candidatos de direita, seguido de Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Carol. Ana, e como é que estão os índices de rejeição? Pois é, apesar de liderar as pesquisas, o petista ainda enfrenta a rejeição. A maioria dos entrevistados, 56%, diz que o presidente não deveria ser candidato à reeleição. No quesito rejeição, no entanto, o deputado federal Eduardo Bolsonaro é quem está em pior situação. É rejeitado por 68% dos entrevistados. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais
mas a margem de erro, lembrando, é de 2 pontos percentuais. Carol. Obrigada, Ana. Vera, um cenário aí de uma certa estabilidade, né? Apesar dos números de ontem de recuperação de avaliação do governo Lula, quando a gente vai para a pesquisa eleitoral, o Lula tem vantagem em todos os cenários, mas é um cenário bastante estável, né? Cenário estável, mas que ele alarga ali dentro da margem de erro, né? A sua vantagem em relação aos principais nomes da direita que não conseguem crescer, que tem dificuldade de estabelecer ali uma dianteira, e isso é porque o Bolsonaro está represando a escolha do seu sucessor, né? Ele não larga ali essa ideia de dizer que o candidato é ele, de fazer clamor por anistia, e os filhos dele, principalmente o Eduardo Bolsonaro, à frente dessa articulação, com essa ideia de que a partir dos Estados Unidos ele iria pressionar por uma anistia ampla, geral e restrita que atingisse o país. Isso está atrasando o campo da direita. Os governadores ainda muito pouco conhecidos, fora dos seus estados, e travados também por essa ideia, que é uma outra ideia, que é secundária, a ideia de não indicar ninguém, que é, em indicando alguém, vai ter que ter alguém da família Bolsonaro na chapa. E aí isso também dificulta, por exemplo, que você faça uma chapa com 2 governadores ou com um governador e um senador, e com isso traga mais partidos para uma articulação ali da direita. Então o Lula, nesse caso, vai nadando de braçada, porque é o único que tem uma candidatura já mais ou menos garantida. Ele, inclusive, falou hoje que se a situação permanecer desse jeito, como ela está, a tendência é que ele seja candidato e que ele ganhe a eleição. Então ele vai seguir nessa toada. Ele começou a prestar atenção nas outras eleições, nas eleições para o governo, nas eleições para o Senado, e até escrever minha coluna de amanhã sobre isso, mas o assunto supremo ganhou corpo, então eu trago aqui esses bastidores nos próximos dias, mas ele começou a articular também para o governo e para o Senado, porque viu que a situação do PT e da esquerda não está bem nessas eleições. Então, se ele melhorar, se essa recuperação continuar, se ela vier gradativa, mas sempre ali constante, se ele chegar muito favorito no ano que vem, ele espera também conseguir interferir mais nas eleições para governos e para o Congresso, que foi algo que em 2022 ele ainda patinou muito e agora está sofrendo as consequências, enfrentando um Congresso muito hostil ao seu governo na maioria das matérias. Carol. E a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos se reflete também nessa pesquisa, né? Ele é o que tem a maior rejeição. Exatamente, ele tem essa ilusão, é quase um delírio, a gente pode falar em delírio, porque não tem ninguém que apoie de que ele que vai ser o candidato à presidência. Ele não tem nem condições de voltar ao Brasil sem que tenha alguma medida cautelar do Supremo contra ele. Mas a pesquisa eu acho que também é um outro banho de água fria. Ele levou vários banhos de água fria nessa semana, com Trump, com tudo. Mas a pesquisa também um banho de água fria nessa coisa de... O Bolsonaro está dizendo que ele é o novo ideólogo da direita, se comparando ao Olavo de Carvalho. Enfim, eu acho que a realidade é um pouco diferente, né? Vera, obrigada, viu? Beijo, até amanhã com o resumo da semana. Até amanhã com o resumão da semana. Vai precisar de bastante tempo. Vamos negociar aqui com o Ender? Que nos aguarde. Tempo é com o Ender, hein? Ele que tá ainda não renunciou ao seu posto dedos. no Supremo. Tá fazendo não com esses dedos democráticos. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.